que se instala, parece que vai construir uma nova história, vai inventar uma nova roda, não é? A descontinuidade. A Undime, eu acho que está de parabéns agora, porque realizou com a Unesco um documento chamado Transição Republicana. É preciso que secretários e conselhos garantam a continuidade dessa política. Então, eu acho que isso que parece que poderia ser negativo, com a pouca presença de conselho, por causa das dificuldades conjunturais, pode ser, então, um momento muito rico para que a gente discuta uma agenda instituinte entre Undime, conselhos estaduais, no sentido de fortalecer os conselhos municipais, a criação e o funcionamento deles, e no sentido de encaminhar para a constituição dos sistemas municipais de ensino. É essa a nossa perspectiva, e eu acho que esse momento é muito propício. Nós vamos, então, construir, independente das mudanças governamentais que aconteçam, nós vamos construir uma agenda para ser dada continuidade no processo, independe das mudanças, porque os conselhos têm uma fragilidade, é a fragilidade da própria continuidade deles. Muitas vezes muda o secretário, que é comprometido, acha importante o conselho existir, e chega um que não tem essa mesma compreensão, e quantos conselhos desaparecem, recomeçam, desaparecem, recomeçam e retornam. Então, eu acho que esse é o momento oportuno para que a gente deixe um documento chamado uma agenda instituinte, para que isso possa dar continuidade. E Galdino coloca uma coisa muito apropriada, que é o que foi discutido aqui, o que foi construído aqui, seja um elemento de aprofundamento em cada município. Nem todos estão aqui, mas com certeza Galdino vai criar outros momentos para que esses conselhos que não estiveram aqui possam tomar conhecimento das nossas discussões hoje aqui. Então, mas o tema de hoje é regime de colaboração. E eu vou fazer um pouco de uma retomada histórica. Hoje, na fala do Jamil, ele faz essa retomada. A gente tem, nas nossas legislações maiores, na Constituição, nós temos dois momentos que apontaram para a descentralização da educação brasileira. O primeiro momento foi a Constituição de 34. É ali que, pela primeira vez, se institui o Plano Nacional de Educação. É ali também, nessa Constituição, que aparece a figura dos conselhos e dos sistemas. E por que naquela ocasião se falava apenas em sistemas estaduais e o sistema federal? Porque a república, naquele momento, era uma república dual. Só existiam os dois seres federativos, que era a União e os estados. Os municípios não eram figura federativa. Então, esse foi o avanço da Constituição de 34, que, sob a motivação dos pioneiros da educação, denunciavam a descontinuidade, o nepotismo e outros males da nossa educação que ainda hoje persiste. E tem, então, outro marco legal de muita importância, que é a Constituição de 88. Eu considero essa Constituição um marco fundamental para os conselhos municipais e para os sistemas municipais de educação. Primeiro, porque essa Constituição, ela reafirma o princípio federativo, que vem desde a proclamação da República. Mas ela avança. E ela avança quando ela restitui o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, que vem a emenda 59, diz que é um plano decenal, é um plano de Estado, e o Plano Nacional tem o papel de articular o Sistema Nacional de Educação. Pela primeira vez, já foi dito de manhã, o Alisson já referenda isso. Então, o Plano Nacional, o Sistema Nacional aparece na legislação maior através da emenda 59. Então, o PNE tem esse papel articulador do sistema através do regime de colaboração. Mas a Constituição avança quando torna obrigatória que se estabeleça quais são os recursos para a educação. Recursos que devem ser vinculados ao PIB nacional. Daí porque essa campanha toda pelos 10%, o PNE saiu da Câmara, vai estar no Senado. Então, a discussão, então, é do PNE. E o ministro dizia, a grande discussão não é os 10%, a grande discussão é de onde vem os recursos para os 10%. E a presidente fala no royalties do petróleo e fala também 50% do fundo social. Então, veja bem, essa é uma grande questão, porque a Constituição aponta para isso. Mas a Constituição, ela avança muito mais
quando ela reconhece os municípios como entes federados. E esse é o único modelo federativo do mundo que os municípios são entes federados. Se você der uma olhada, quais são os países que têm a forma republicana e federativa de governo, é sempre a União e os estados. A figura do município como ente federativo só aparece no desenho constitucional do Brasil. Ele então aparece, e ao aparecer como ente, ele passa a ser uma coisa bem diferenciada. Outra coisa, a Constituição também optou por usar o mesmo modelo federativo de governo para a organização da educação. É por isso a existência de sistemas. Você não tem sistema, você tem sistema único de saúde, não é verdade? Mas a Constituição optou por ter o mesmo modelo federativo, ter na organização da educação brasileira. E aí passam a coexistir sistemas de ensino, a parte de sistemas de ensino de âmbito federal, de âmbito estadual e de âmbito municipal. Porque os três entes agora são autônomos perante a lei. Então, veja, os sistemas estão criados. O artigo 211 diz o seguinte: a União, Estados e municípios organizarão, veja como é mandatório, organizarão os seus sistemas de ensino em regime de colaboração para garantir o ensino obrigatório, e que hoje o ensino obrigatório, a partir de 2016, é de 4 a 17 anos, para garantir, mas não é qualquer ensino obrigatório, para garantir um ensino obrigatório com padrão de qualidade e equidade. Está na Constituição. E o grande desafio desse país é a equidade. Nós temos ainda grandes diferenças. Se vocês pegam o IDEB, se vocês pegam os dados do censo, etc., a quantidade de criança fora da escola, gente que não chega a terminar o ensino médio, aí você vai ver que esse país ainda é marcado pelas desigualdades sociais. E o grande desafio desse país é resolver essas desigualdades. Daí o papel da União na sua função redistributiva. A função redistributiva da União deve apontar para dar condições iguais a todos. Não interessa em que região, em que canto, em que local. Não interessa uma questão de pobreza, uma questão de raça, etc. Porque a própria Constituição, ela faz ela luta contra os preconceitos de qualquer natureza e ela defende que o desenvolvimento nacional deve ser calcado no contexto da igualdade, da solidariedade e da liberdade. Parece um sonho, de repente é um sonho, mas a gente tem que ter perspectivas de sonho, porque senão a gente não caminha. Então, os sistemas estão criados na Constituição. Cabe aos municípios apenas organizá-los. E por que, veja bem, estão criados quando diz que organizarão em regime de colaboração? Apesar de criados em lei, os municípios têm uma imensa dificuldade na organização. Hoje, se a gente vir, o Alisson faz uma coisa muito interessante, que é o tripé: sistema, conselho e plano. Tem todo sentido de ser um tripé. Porque na hora que esses três não estão presentes, alguma coisa desequilibra. Então, os sistemas são criados na Constituição, mas apesar de criado em lei, são muitos os municípios, vários os municípios, que têm uma extrema dificuldade de organizar esse sistema. E por quê? Na minha percepção, é porque é uma novidade legal. É muito novo. É de 88 que o município é um ente federado, é de 88 que cria-se os sistemas municipais, é de 88 que os conselhos municipais passam a ter uma atuação mais efetiva. E isso é um tempo histórico muito curto. Eu me lembro, quer dizer, não sei se é lenda ou é verdade, mas quando a Revolução Francesa fazia 200 anos, foi feita uma enquete com o povo francês para saber a importância e a vantagem da Revolução Francesa, e quem respondia dizia: mas é muito pouco tempo para a gente avaliar. 200 anos é muito pouco tempo. Nós queremos mais 200 para avaliar se essa Revolução Francesa, nossa senhora, de fato é realmente importante para a França. E eu pergunto, nós temos pouco momento histórico. Então, se nós temos pouco tempo, nós temos pouca prática,
Nós temos pouco exercício nos conselhos, não é verdade? E nós temos uma cultura. Durante todo o tempo, o município era subsistema do Estado. E quem dava as ordens, eu não sei se o negócio funciona, não. Maior revolução. Diz que é porque eu falei em revolução. Está acabando a filha, é a filha do céu, não, é a filha do a filha da casa. Está sem bateria, acho que não é. Então, esse aqui. Gente, é porque aqui a filha apagou-se. Então, veja bem, a primeira dificuldade é a novidade legal. Nós somos novos nessa experiência. Tem conselho que tem pouca prática. A sociedade civil não tem tradição de participar dos canais da gestão pública. Não tem tradição. Isso é uma coisa nova. Mas é por isso que é novo, ele representa um desafio muito grande. Então, além disso, nós temos uma cultura. Durante muito tempo, os municípios foram subsistema e quem normatizava para os municípios era quem? Era o Estado. O Conselho Estadual é quem tinha que normatizar para todos os municípios, porque só havia União e Estados. Então, essa cultura, como é que a gente quebra de repente? Eu acho que a LDB, tem alguém que acha que quando a LDB dá aquelas opções que o Alisson falou hoje de manhã, ela vem um pouco na contramão, digamos, da própria Constituição, que afirma que todos organizarão seus sistemas. Mas a LDB vem dar algumas alternativas. Se não quer realizar o seu sistema próprio, você pode fazer a opção por se integrar ao sistema do Estado. Mas faça isso. Mas tem que pensar que nós estamos um pouco atrasados como fazendo essa opção, porque a Constituição manda que todo mundo crie o seu sistema. Então é a hora da gente repensar. Eu estou falando isso porque eu vou falar em regime de colaboração. E regime de colaboração é uma nomenclatura que só aparece na educação. E por que só aparece na educação? Ela só aparece porque a organização da educação é em sistemas por federação, não é isso? Sistema federal, sistema estaduais. Então, esse desenho, porque o desenho de 88, ele vai substituir um sistema dual, hierárquico e algumas vezes centralizador, ele vai substituir por um sistema de repartição de responsabilidades e competências. Dizendo a cada ser qual é o seu limite de competência, para que eles se exerçam essas competências num regime solidário com as demais instâncias da federação, e quero dizer, exercendo a sua autonomia. A autonomia é um princípio que não vai contra o princípio de nação. O princípio de autonomia não quebra o conceito de nação, como não quebra também o conceito de nação, o princípio federativo. Não quebra. Então, a autonomia é exercida no diálogo, na solidariedade. Quebra um pouco o sistema hierárquico de domínio de um sobre o outro. Estabelece as relações de colaboração horizontalmente. Mas essas relações precisam ser entendidas como relações autônomas, mas elas são vinculadas a um objetivo comum. Se a gente perder a referência, a gente perde a essência da autonomia. Autonomia para quê? Autonomia para uma finalidade, que é uma finalidade de uma educação, eu nem diria de qualidade, educação justa. Justa porque tem que ser igual para todos. Igual para mim, eu acho que se a gente tivesse uma educação com E maiúsculo, não precisava de adjetivo de qualidade, nem adjetivo de justiça. Ela tem que ser educação para todos, iguais. Então, veja bem, é para isso que tem a autonomia dos entes federados. Mas elas não são subordinadas hierarquicamente, mas elas são subordinadas, sim, a um projeto nacional de uma educação pública de qualidade. Aí está a subordinação de todos. Ele não pode ser subordinado uma outra esfera, mas a subordinação é para isso. Então, esse sistema é um sistema que se constrói a partir da compreensão.
Qual é a importância do sistema de colaboração? Para quê? A própria Constituição diz, é para garantir um ensino obrigatório, universal, de alto padrão de qualidade e equidade. Então é para isso que é colaboração. Se a gente tem na cabeça que é para isso o regime de colaboração, então a gente constrói. A gente lamenta, sim, que não tem ainda, porque a Constituição previa que o regime de colaboração fosse regulamentado em lei. Até o momento não foi. Até o momento não foi. E então o que acontece? Acontece que cada um fica criando caminhos de colaboração, algumas vezes equivocados, como foi dito aqui hoje de manhã. Muitas vezes não é colaboração, é um repasse de responsabilidade de encargos. Não é? É um repasse de encargos. Muitas vezes, através de decretos, se estabelece algumas colaborações para o transporte escolar. Se estabelece algumas colaborações para outra questão, para a divisão do professor, divisão de turmas. O município fica com as séries primeiras e os outros ficam com as séries superiores. Enfim, na realidade, falta realmente no país uma lei que regulamenta. Mas se falta essa lei, nós não podemos fazer o nosso caminho de colaboração, nós não podemos construir essa colaboração. A lei é essencial. A lei é essencial. Ela dá um suporte legal a uma iniciativa. Mas a lei só se transforma mesmo quando ela se transforma em prática. E a lei por si só não muda cultura, não muda vontade política, não muda compromisso, não é verdade? Eu sempre digo que os conselhos só crescem quando eles forem movidos por entusiasmo e pelo compromisso. Eu sempre digo que entusiasmo ilumina, embeleza o compromisso. E o compromisso nos faz enxergar quais são os desafios que nós temos pela frente. Então, quando nós estamos falando em uma agenda instituinte, a gente passa dessa agenda instituinte das nossas dificuldades. Nós temos então no país, pelos dados que a SAGE está fazendo um levantamento da existência de conselho, de planos e de sistemas, não é? Através do PAR, que é declarativo, cada um declara que tem sistema, que tem conselho, que tem plano, não é verdade? Mas aí eles estão exigindo a lei, não é? Eles estão exigindo a lei, estão exigindo um bocado de elementos que comprovem se o município tem. E a gente vê, por exemplo, que os dados hoje que eu estou vendo, o Alisson vem apresentando nesses encontros que nós estamos fazendo, e a gente está vendo, viu, Alisson, que ele caminha para confirmar um dado do censo. O censo de 2010 afirmava que 80,1% dos municípios brasileiros já tinham conselho, criado em lei. Se estão funcionando bem ou mal, isso é uma grande interrogação e um grande desafio para o coordenador estadual. Porque a UNP funciona através das coordenações estaduais. Mas o censo diz 80,1% dos municípios brasileiros, o que significa 4.400 e tantos municípios criaram o seu conselho em lei. Agora, como está funcionando? Tem condições para funcionar? Tem instalações próprias? Tem assessoria? Então, esse é um grande desafio. Não é só criar o conselho, não é só a lei do conselho. Entre a lei e na prática como o conselho está se afirmando, é um desafio para a gente buscar aqui um apoio da Undime, dos conselhos, na construção dessa agenda instituinte. Como a gente pode melhorar esse quadro? Em compensação, quando ele chega nos sistemas, de 80 ele baixa para 52. 52% dos municípios, segundo o IBGE em 2010, 52% dos municípios haviam organizado em lei o seu sistema. Então, nós temos aí um grande desafio que aponta para, de fato, a efetivação do Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação é uma necessidade, isso é um desejo dos educadores. O sistema, é como eu disse, o conceito de nação está acima do conceito de federalismo. O regime de colaboração, ela se subordina a um projeto nacional maior. Então, veja bem, o sistema está aí. E a gente está aí citado pela primeira vez na Constituição, mas ele só será um sistema articulado se de fato nos municípios os sistemas se afirmarem, os conselhos se afirmarem, os planos municipais, da mesma forma no Estado. Então é preciso que essa malha
de compromisso que se tece através dos planos e através da participação social via conselho, é preciso que se faça para um sistema nacional que na unidade ele expresse a diversidade. Diversidade desse país, você vai... Eu fiquei um dia desse, eu estava no município do Pará. Eles já estavam avaliando o plano deles, que tinham determinado período no ensino, eles estavam avaliando à luz do PNE. Eles chamaram para fazer essa avaliação. Aí quando eu dizia, vamos para a meta tal, nós já vencemos essa ainda. Todo aluno de 4 anos já está na escola aqui. Se eu for lá, eu fui para Manaus, era um grande desafio. As secretarias não tinham condições, estavam pensando como dava conta até 2016 dessa grande questão. Então, esse é um país muito diferente. Então, o sistema nacional é realmente a unidade nacional, projeto de nação e de país, que vai expressar as diferenças e as diversidades. E é preciso que cada diversidade faça o seu papel nessa formação. E a UNCME sempre defendeu que o sistema nacional ele se apoia ou deve se apoiar pelo menos em 3 pilares. O primeiro pilar é planos municipais e planos estaduais articulados ao PNE. Como é que eu vou garantir uma política nacional se eu tenho um plano aqui cheio de metas que não aponta para um projeto maior? Então é preciso que os planos sejam articulados ao PNE. É a primeira defesa que a gente faz. A segunda defesa, o segundo tripé, o segundo ponto do tripé é o quê? Regime de colaboração realmente constituído legalmente. Regime de colaboração que se faz. Nós temos regime de colaboração entre os entes executivos, que é, por exemplo, o governo do estado, as secretarias municipais, não é? E a União, é entre os órgãos gestores, mas nós temos caminhos de articulação e de colaboração entre os órgãos normativos do Conselho. Por isso que a Galuna falou há pouco. Nós já construímos algum caminho nesse sentido, nos articulando com o Conselho Nacional e o Fórum. Então, é um caminho de regime de colaboração. O que nós queremos aqui é uma agenda de colaboração, não chamo de regime, porque o regime ele se faz tanto com o executivo como os normativos, mas é como de fato a Undime e o Conselho Estadual podem colaborar com os municípios para que os sistemas se instalem com eficiência e que os conselhos possam ser atuantes. Existente primeiro, porque eu não posso ser atuante sem existir. É primeiro eu existir. A gente cria um conselho de qualquer forma? Não, cria da melhor forma que possa. E temos que lutar para que ele caminhe bem, não é? E o terceiro que a gente defende, mas eu acho que está um pouco distante, mas não custa dizer, né? Que é a lei da responsabilidade educacional. A lei da responsabilidade educacional é uma tramita no Congresso, né? Já temos relator dessa lei, mas a gente defendia que o sistema nacional ele se apoiaria. E o sistema nacional ele se faz a partir dos sistemas municipais fortes e organizados, a partir de conselhos atuantes que representem a sociedade na definição. Por que conselho nos planos? Gente, porque a gente não tem uma lei de conselho que não diga que a atribuição precípua do conselho é o acompanhamento e a avaliação das políticas públicas. Qual é a lei do conselho que não diz? Primeira competência do conselho é essa, está lá dito. Primeira competência é acompanhar e avaliar as políticas públicas. Aonde é que se expressam as políticas públicas? Tem os planos estratégicos, temos os planos do governo federal, que é importantíssima essa injeção que ele dá. Então tem o PDE. Por exemplo, eu sempre dizia, conselho que não participou do PA, fica difícil acompanhar esse PA, não fica? Eu era presidente de um conselho e a secretária estava varrendo o PA, e eu soube, aí mandei um recadinho para ela. Não se constrói um PA dentro desse gabinete, venha construir nessa discussão. Mandei um bilhete assim, venha construir na discussão aqui com o conselho. Ela sorriu, no outro dia veio. No outro dia veio e trouxe o pai e a gente discutiu e construiu conjuntamente, não é? Foi uma provocação, a secretária era aberta, era maluca, aí veio e mostrou direitinho, mas é preciso, eu não posso acompanhar uma política se eu não conheço a política do município. E a política de Estado do município se expressa onde? Nos planos municipais. Lógico que é bem verdade que cada secretária, cada governo, quando chega, traz o seu plano de governo. E é importante, mas o plano vai além, é um plano de Estado. E o Conselho precisa avaliar a política, daí a sua presença. Então, tem muitas dificuldades, mas eu nem quero, porque eu sou muito conversadeira, né? Mas aí,
Temos aqui os companheiros que vão dar excelentes contribuições. Eu fico muito preocupada nas minhas limitações que nós temos, a UNCME tem com os conselhos municipais, não é? Mas eu acho que os outros podem colaborar e fazer-nos enxergar coisa que talvez a gente nem tenha enxergado, né? E amanhã tem uma agenda instituinte, eu vou retomar essa conversa dizendo por que é que eu entendo a importância dessa agenda no momento de transição política de governos, para que a gente possa deixar um programa, os conselhos deixar um programa, a Undime deixar um programa de articulação, para que outros que venham possam dar continuidade. Então, muito obrigada e vamos ouvir os companheiros.